Agora, muito tempo depois de todos esses acontecimentos da Guerra dos Demônios aí, e o Makoto, a Hibiki resolveu ir atrás dele. E adivinha só, ela conseguiu encontrar o Makoto, dessa vez com a roupa lá normal dele, sem aquela roupa branca, e os dois se reconheceram. Conversaram bastante, inclusive, e falaram muito sobre o Japão, sobre o passado deles e tal. Então, família, eu sei que era um momento que vocês aguardavam muito, esse épico encontro. Agora a verdade vai rolar. Vem comigo pra gente acompanhar como que foi esse cara a cara dos dois, o que rolou nos bastidores. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, depois de vários meses do incidente lá durante o festival da escola anual, foi uma tragédia com muitas vítimas, muitos danos significativos à cidade de Limia e tal, e parece que, assim, a recuperação já estava em andamento, né? Ainda existiam alguns terrenos totalmente destruídos, mas ainda assim eles estavam indo com calma. A cidade estava avançando aos pouquinhos. A estrutura era muito diferente da Terra, especialmente do Japão, e principalmente por causa dessa diferença, sendo a magia no geral, era mais tranquilo de se fazer. A remoção de entulho, reciclagem de materiais ali, construção de edifícios, estradas, tudo estava acontecendo num ritmo impressionante, superando até as construções da Terra. Ver os magos da academia trabalhando era realmente uma parada incrível. A cidade de Azura agora, ela estava sendo reconstruída tão rápido que mal dava para acreditar. E o Edvalls, né, o líder dos artesãos, ele estava mostrando que não estava ali sendo humilde quando se tratava de trabalhar e serem minuciosos com cada detalhe. Enquanto isso, a loja da empresa Kuzunoha começou a expandir para os subúrbios. A nova loja ficava 5 minutos a pé da loja original, e o Makoto comprou todo o terreno onde ele queria montar uma loja temporária, já que as lojas do bairro tinham completamente sido fechadas, né? Os terrenos não eram todos que estavam disponíveis, e a nova loja já estava mais ampla do que a outra e com mais contratação de trabalhadores nesse período. Tudo estava indo bem. Nos dias em que não era necessário lá na academia, o Makoto aproveitava para almoçar na loja dele, né? Porra, quem não vai querer? O cara acabou de construir uma loja e ia estar lá, tranquilão, um ambiente agradável, mesmo que a comida não seja da mais satisfatória para todo mundo, né? Como para mim, por exemplo, que prefere refeições mais substanciais, podemos dizer assim, muitos jovens estudantes frequentemente estavam indo para o local. A loja também atraía muitos clientes, principalmente por estocar frutas que são mais raras, diversos remédios úteis para os alunos da academia de Hospital, até para eles aprenderem mesmo. Então a empresa Kuzunoha empregou o Jin e a Amélia lá como trabalhadores. Para quem ficava muito querendo saber o que aconteceram com os alunos do Makoto depois e tal, eles continuam junto com o Makoto. E isso atraiu a atenção de vários outros clientes. O Makoto, ele percebeu que essa loja estava indo muito melhor do que antes, graças a Aqua e a Ares, que se tornaram muito confiáveis também. Bom, desde o festival escolar, o Makoto tem recebido vários pedidos de todos os lugares, o que mantém ele muito ocupado. Visitas a Limia, Gritônia, tudo estava no horizonte dele, além de algumas entrevistas com o Lorde Demônio também. Uchi também mencionou que ela gostaria que o Makoto fizesse algo que estivesse planejando ali, viajar para longe, um tempinho fora. Enquanto isso, alguns rapazes na loja começaram a comentar sobre a dificuldade de conseguir um conjunto de frutas Kuzunoha, que se tornou tão popular que parecia como se fosse uma loteria, sacou? Então é briga para todo mundo conseguir. Assim que a loja abriu, já tinha fila e tudo mais. E eles discutiram a possibilidade de conseguir uma conexão melhor com a loja para obter essas frutas antes de todo mundo. Só que eles reconhecem que até mesmo os funcionários normais não recebem o tratamento especial. Trabalhar na loja poderia ser uma solução, só que no momento eles não estavam recrutando. Eles estavam falando sobre a loja e tudo mais, e aí o Makoto observou esses dois ali discutindo, falando sobre a empresa Kuzunoha, tentando não ser notado porque ele era o dono, né? E aí acabou que ficou na cabeça dele. Era difícil pensar se esses eram dois alunos ou não. Dois jovens, mais ou menos da idade dele. E as frutas, como sempre, estavam sendo tratadas como se fossem itens raros. Quando ele voltou, ele acabou perguntando ali, de qualquer forma, se aumentaria os estoques e tudo mais, porque quanto mais vende, melhor para ele, é um lucro muito maior. Então, os garotos continuaram conversando sobre algumas pessoas que achavam que essas frutas não valiam o preço que ela estava sendo vendida, enquanto outros juravam que elas eram muito deliciosas. Um deles até mencionou que os abacaxis, que estavam lá no lado de Azora, né, não ardiam a língua, o que facilitava muito o consumo, porque com certeza, já comeu um abacaxi que ficou com a língua meio ardida e tal, é normal, coisa de frutas desse tipo. Então a conversa voltou para a qualidade dos produtos Kuzunoha. Remédios, comidas, armas, tudo era diferente e muito superior ao que eles já tinham visto nesse mundo. Além disso, concordaram que todos os funcionários eram muito legais. O Makoto se sentiu orgulhoso quando ele ouviu todos esses elogios, como a galera tratava os clientes, lembrando que ele ensinou ao Jin e a Amélia lá como eles deveriam atender os clientes adequadamente. E os clientes também eram bem tratados pelos ogros, pelos anões da floresta, todo mundo, né, no geral. O Makoto se preocupava muito com essa parada. A conversa, então, entre esses meninos começou a mudar para uma admiração de uma garota, descrevendo uma pessoa como confiável, gentil e muito fofa. Deduziu, obviamente, o Makoto que eles estavam falando da Amélia, embora eles soubessem que só tinha olhos pro chique,
porque ela estava completamente apaixonada pelo Shiki desde a época da escola. Daí eles continuaram em pé, querendo conversar com uma coisa mais acalorosa, né? E o Makoto pensou se ele deveria intervir ou não, mas ele achou melhor não se envolver com os garotos. Felizmente, uma outra garota apareceu para deter esses dois, mudando o rumo da conversa deles. Eles agora falavam sobre o Shiki, sobre o Lime, os funcionários masculinos da loja, né? Elogiando as qualidades dele, em vez de falar só das garotas, o que acabou decidindo que era hora de sair, então, e o Makoto foi embora. Pagou rapidinho e foi em direção à saída, sem interesse no resultado do debate dos garotos. Quando ele saiu, uma outra pessoa chamou ele, perguntando sobre a localização da loja Kuzunoha. E aí, quando o Makoto se virou para ajudar essa pessoa, ele congelou. Na mesma hora, ele viu que era Otonashi Hibiki, a heroína de Lemia. Cara, eles tinham trocado poucas palavras no passado, só que ela lembrava o nome do Makoto. E o Makoto tava surpreso ali, porque assim, ele tentou de todas as formas esconder a identidade dele dela, e as palavras não saíram da boca dele. Apesar do sussurro ali do nome dela, sem acreditar na coincidência de encontrar ela ali, a Hibiki tava procurando a loja Kuzunoha, que ele era o dono. Mesmo que a sua jornada planejasse incluir a cidade, né, a academia no geral, ela queria especificamente na loja Kuzunoha. E inclusive ela parecia mais esperta do que quando era presidente do conselho estudantil. E a senpai ali, diante dos olhos do Makoto, deixou ele sem palavras. E normalmente o movimento dela eram fáceis de prever, então encontrar ela assim por acaso era uma parada inesperada. Ele foi lá, ficou aliviado que o Shiki, que conhecia o Makoto, não tava por perto no final das contas, porque, cara, se trocasse a ideia com o Shiki ali, poderia dar problema. Daí o Shiki tava lá em Azora, né, passou o dia inteiro lá, então não tinha risco dele encontrar a senpai do Makoto, a Hibiki ali. O Makoto começou a refletir como se apresentar e tal, e ela conhecia o Makoto, só que não como o Raido, o líder da empresa Kuzunoha. Daí ele decidiu que era melhor ele se apresentar como o Raido, já que seria difícil esconder essa informação dela por muito tempo, né? Não tem como. Enquanto ele pensava nisso daí, o Makoto congelou no lugar e a Hibiki chamou ele, trazendo ele de volta para a realidade. Ele explicou que ele estava usando o nome Raido agora, e a Hibiki ficou muito surpresa ao saber disso, perguntando se ele também era um herói, porque a deusa, ela mencionou que existem 2 heróis nesse mundo. E aí fica a dúvida, se ela mencionou que tem 2 heróis, ela tá considerando o Makoto como herói. Ela mencionou isso pra Hibiki. Por que será, né? Por que ela abandonou ele no final das contas? O Makoto, ele esclareceu que, mesmo que ele tivesse sido convocado por essa deusa, ele não era um herói como ela e os outros lá. Então a Hibiki mencionou que ela tinha negócios com a empresa Kuzunoha desde o início, então o Makoto decidiu levar ela até lá. Enquanto eles caminhavam, ele perguntou sobre outros assuntos com a Hibiki, e o Makoto notou que a Hibiki estava sozinha, carregando uma espada embrulhada num pano, que era incomum em toda a cidade da academia, porque ninguém andava armado por ali. Então o Makoto estava ansioso pela conversa, porque os dois tinham perguntas para fazer um pro outro, principalmente porque se reencontraram nesse mundo e já se conheciam antes. A situação toda parecia muito surreal, só que ele estava determinado a lidar com isso da melhor maneira possível. Então o Makoto refletiu sobre a situação. A Hibiki, ela era uma heroína e provavelmente estava hospedada numa pousada de classe alta, onde não precisava se preocupar com o roubo da arma dela. Seria mais fácil deixar a espada lá do que carregar ela. Só que por que ela estava sem os companheiros dela? Enquanto pensava nisso tudo, ele até tentou apagar da memória aquelas roupas ousadas que ela estava usando lá para lutar contra o Yo e tudo mais, que parecia o cosplay. E ver ela assim, cara, deixou ele em choque, né? Porque fez toda a mudança. Os dois ficaram em silêncio então até chegarem na companhia depois dessas coisas, pedindo os próximos pensamentos deles. Quando eles chegaram lá na empresa, a Hibiki explicou que precisava dos habilidosos anões da Kuzunoha. Pra quê? Consertar a espada dela que tinha quebrado. O Makoto ficou aliviado em saber que ela não ligava os nomes Shiki e Larva ali, né? Porque eles chamavam Shiki de Larva também durante a batalha toda. Ela não ligou que os dois tinham o mesmo nome. E é surpreendente que a Hibiki tivesse passado por Hostgard apenas por causa desses artesãos aí da empresa Kuzunoha, apenas para poder colocar a espada dela de volta no lugar. E assim, o povo de Lemia valorizava a qualidade deles, né? Por que ela foi pra ali? A Hibiki mencionou então que o Beren, um dos artesãos lá, já tinha feito a espada dela e que deixou o Makoto surpreso. Por quê? Isso significa que ela esteve em Tsaig por cerca de um mês e conheceu o Beren lá. Mas o Makoto se perguntou se isso era sorte, azar ou eles nunca terem se encontrado antes, no final das contas, mas é por conta daquilo que aconteceu. A Mio encontrou com a Hibiki. O Makoto não tava lá na época, tá ligado? De qualquer forma, ele sabia que o Beren poderia consertar a arma dela, então pediu ao artesão presente que examinasse a espada para poder fazer o negócio lá. Tranquilo. Enquanto o Makoto explicava a situação ao artesão, a Hibiki ria discretamente, achando engraçado como os funcionários da empresa chamavam o Makoto de Waka-sama, sacou? Mesmo sendo uma mulher bonita, a Hibiki mantinha uma postura respeitosa, uma postura educada, especialmente com os artesãos. Ela era japonesa no final das contas, né? Então ela entendia a importância de respeitar os outros profissionais, coisa que a galera desse mundo tava nem aí. O Makoto, então, entregou a espada ao Edward, e aí, cara, foi quando ele foi lá, o artesão, que examinou tudo com seriedade e tal, e a Hibiki ligeiramente mudou a posição dela, se sentou ali, mostrando mais respeito ainda. Aí o Makoto sabia, cara, que seguir os conselhos do Rebrandit
e do Zara, né, apesar do Zara ser um cara muito tosco, sobre como lidar com os demi-humanos, era muito importante. Mesmo que se sentisse desconfortável às vezes, ele tinha que saber lidar. Afinal, manter essa aparência aí de controle era essencial para o sucesso da empresa Kozunoha. O artesão, que examinou a espada da Hibiki com cuidado, notou alguns sinais de uso intenso em batalhas muito mais ferozes. E o Makoto percebeu a situação, ele foi lá e conversou com o artesão através de telepatia, explicando que a espada foi feita pelo Beren e que sugeriu que levasse de volta para Azora para que ele pudesse analisar ela. O artesão, mesmo que ficou surpreso, né, por não ter reconhecido o trabalho do Beren imediatamente, ele concordou em aceitar e foi reparar essa espada para levar para lá. A Hibiki ficou aliviada ao saber que a espada poderia ser consertada em mais ou menos uns 3 dias e agradeceu ao Makoto por isso. Tá vendo? O cara tá fazendo o trabalho até de consertar essa espada que não era para consertar, né? Ele, por sua vez, até falou com ela que era compromisso da empresa Kozunoha ajudar qualquer um que precisasse, destacando a importância da Hibiki como senpai dele, colega japonesa do outro mundo e também a heroína desse mundo, cara. O artesão agora se encarregou da espada lá, saiu da sala, deixando o Makoto e a Hibiki sozinhos para eles conversarem. Enquanto se acomodavam, a Hibiki comentou sobre as dificuldades do Makoto em manter uma postura de chefe, algo que ele admitiu ser muito necessário para essa posição na empresa. A conversa então derivou ali de algumas lembranças dele do clube de tiro com arco, da qual os dois faziam parte lá no Japão, porque ela também fazia parte, né? A Hibiki lembrava que o Makoto, apesar de não ser um cara muito chamativo, ele se destacava muito no clube, a ponto de ser o vice-presidente dele. Até mesmo tinha sido chamado de o herói por alguns colegas no geral, né? O que é meio que engraçado a gente parar pra pensar. A Hibiki, pro lado, parecia meio nostálgica ali, expressou até o desejo dela de falar muito mais sobre o Japão, algo que ela não podia fazer com mais ninguém naquele mundo, porque ninguém veio do Japão. E com isso, a conversa foi tomando um tom mais suave, mais pessoal, mais sentimental, trazendo à tona todas as memórias e todos os sentimentos, tanto do Makoto quanto dela, que eles tinham deixado pra trás, né, quando eles foram transportados pra esse mundo, vivendo uma nova realidade. O Makoto, então, ele tava aliviado. Falar sobre o Japão era muito mais agradável do que explicar como é que ele chegou nesse mundo aí e o que a deusa fez com ele. Aí a Hibiki, por vasto conhecimento e habilidade de luta, era uma figura muito impressionante. Os rumores sobre ela como heroína eram sempre positivos. Ele nunca imaginou que ela seria o tipo que gosta de conversas nostálgicas. A Hibiki, então, mencionou um certo incidente antigo lá no clube de tiro com arco, envolvendo o presidente do clube e uma caloura. E o Makoto se lembra claramente daquele episódio. Porém, ele começou a se perguntar se era apropriado discutir sobre isso agora ou não. E ela, entretanto, aí estava decidida a remexer no passado. Como ele já tinha resolvido todos os seus assuntos pessoais, incluindo a questão da espada, e estava ali se deslocando separado dos outros, sugerindo que os dois aproveitassem para relembrar isso tudo, o sorriso da Hibiki se tornou algo deslumbrante para ele. Isso de início, tá? O Makoto se lembrou do status social que ela tinha na Terra, e cara, ele se viu concordando com ela no que ela falava com a cabeça. A relação dos dois, entre senpai e kohai, né, tipo, mais velho e mais novo, era até difícil pro Makoto descortar que isso lembrava muito o Japão para ele, e ele não precisava ser tão cauteloso com ela, pensando que poderia até distrair a Hibiki de assuntos mais complicados, como a deusa ou o Shiki, só conversando ali das memórias da cidade natal. Então lá na sala da empresa Kozunoha, os dois passaram um bom tempo lembrando, discutindo no passado, numa conversa leve e agradável, repleta de nostalgia ali. E assim a gente finalizou esse capítulo. Bom, família, parece que, por enquanto, de primeira instância, os dois estão conversando muito bem, até uma troca de ideias que eu não esperava que tivesse, acho que ninguém esperava. Makoto e Hibiki lembram muito do passado, diferente do Tomoki, né, que por mim vai tomar a surra do Makoto o mais cedo possível, mas a Hibiki ainda tem as suas ideologias e as coisas começam a mudar um pouco mais pra frente. Talvez não seja pra sempre que eles fiquem nessa harmonia tranquila, não. Mas é legal relembrar aí como os dois interagiram muito bem nesse início. Me conta aí nos comentários se você gostou ou não. E se quiser continuar acompanhando o Tsukimichi aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, cara. Vem comigo. Confere aí o sininho ativado pra gente continuar acompanhando tudo junto, beleza? Tamo junto sempre. Beijinho no coração de vocês e até a próxima. Valeu!